Gostaria de fazer uma pergunta para a igreja, aliás, 3 perguntas, no início dessa mensagem. A pergunta, ou as perguntas são: você se considera uma pessoa feliz? E em segundo lugar, você realmente é uma pessoa feliz? Em terceiro lugar, pense melhor aí consigo mesmo e responda: você tem certeza que é uma pessoa feliz? Abra sua Bíblia em Mateus 5, por favor. O mesmo texto que a gente leu. E vamos repetir. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está todo mundo com a Bíblia aberta aí, tá, amados? Todo mundo prestando atenção na leitura? Amém? Versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 7: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus está sendo acompanhado por uma multidão. Seu objetivo neste sermão é tão somente ensinar. A multidão que acompanhava Jesus estava à procura de cura, de alívio para as suas dores. Mas quando Jesus começa a falar, a ensinar nesse trecho conhecido como o Sermão do Monte, ele está tão somente cumprindo a parte doutrinária do seu ministério, ele está ensinando. É uma das partes, é uma das, digamos, fatias do bolo. Jesus, ele basicamente faz 3 coisas quando ele começa o seu ministério. Ele ensina, ele prega e ele cura. E de Mateus 5, 1 até 7, 28, nós vamos acompanhar uma série de conselhos, reprimendas, advertências, admoestações, repreensões, com o objetivo maior de
confrontar o legalismo farisaico. E o legalismo farisaico, ele tinha uma prática totalmente diferenciada, totalmente contrária do seu discurso. É por isso que se forjou essa expressão, né, farisaísmo, para toda aquela pessoa ou aquela atitude que se apresenta como algo verdadeiro, mas que por trás é hipocrisia pura. É o mesmo que dizer eu sou crente e odiar congregar. É o mesmo que dizer eu sou crente, amo a Deus, mas ser totalmente averso a meditar na palavra de Deus. Eu gosto de ter comunhão com Deus, eu sou filho de Deus, mas não tem nenhum relacionamento íntimo por meio da oração com o Deus que diz que crê. É exatamente isso aqui que Jesus, no início e durante todo o Sermão do Monte, até o capítulo 7, versículo 28, vai começar, através do ensino, a combater. E este sermão foi proclamado no cume de um monte. Então, o que Jesus está fazendo? Se você olhar para Mateus 4, 23, olha só aí, que eu acabei de falar para vocês. Mateus 4 é só voltar aí uma página da Bíblia, um capítulo, que no versículo 23 vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus vai começar a falar dos cidadãos do reino. Vai falar da justiça do reino, entre outras coisas, entre outros temas, entre outros assuntos. Mas no início aqui do sermão, ele começa a descrever como deve ser o caráter dos cidadãos desse reino. Nesta primeira parte aqui, conhecida como as bem-aventuranças. O caráter dos cidadãos. É sobre isso que Jesus vai começar a tratar, e não somente com os apóstolos que estavam presentes, e não somente com o povo que estava atrás de Cristo, somente com a intenção de receber suas benesses, de cura, de alívio de suas dores, de suas mazelas. Ele vai tratar agora sobre o caráter. E o que é tremendo nesse sermão, meus amados irmãos, é porque ele começa assim de forma impactante, ensinando coisas aparentemente absurdas. Ele não diz aqui que os felizes são os bem alimentados, os bem remunerados, os bem-quistos, os bem aceitos, os valentes, não. Mas os mansos, os pobres, os que choram, os famintos, os perseguidos. Evidentemente que Jesus não está ensinando aqui que ser pobre, ou simplesmente que derramar lágrimas faz de alguém feliz. Não é isso que ele está ensinando. O ensino aponta para estilo de vida, caráter, para o estilo de vida daqueles que um dia abraçaram a fé, que são participantes do reino e da graça de Deus, devem caminhar, devem praticar, devem ter como princípio diário. E aí a expressão aqui, bem-aventurado, ela toma um destaque. Ela é dita
no início dos próximos 9 versículos. A partir do versículo de número 3. É pronunciada nada menos que 9 vezes. E a expressão significa feliz, todo mundo sabe disso. Ou mais que feliz. Ou feliz em um grau maior. De alguém afortunado. Cuja riqueza não se pode medir porque ela não é contábil. Mas ela é vista e presente na vida de quem tem esses princípios como pautas principais da sua vida. E esse é um cidadão do reino. Então vamos ver. Claro que não vai dar para ver toda a passagem hoje, porém, vamos caminhando aqui e aprendendo com Cristo, com o nosso Senhor e nosso Salvador. Versículo 3: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O espírito aqui designa a atitude mental. O espírito está com letra minúscula, né? Eu sei que você sabe disso, mas é bom falar só para a gente, né, observar melhor o texto. Então, esse espírito aqui é o meu espírito, é o seu espírito, ou a intenção da nossa mente. Designa, repito, a atitude mental de uma pessoa. É o espírito de si mesmo. E a proposta é a pobreza de espírito na desconstrução da autossuficiência. É a quebra do orgulho, da soberba. O cheio do espírito de si não pode ser um cidadão do reino. Não dá para conciliar ser um cidadão dos céus, simplesmente porque ele está cheio de si. Não cabe o Espírito Santo no lugar onde só habita em abundância o seu orgulho, a sua soberba, o seu eu. A riqueza aqui é de orgulho. E onde há riqueza de orgulho, há rejeição, há humildade de se esvaziar por meio do arrependimento sincero por causa dos seus erros. Então, o que fazer para alcançar a verdadeira felicidade nesta área? Confissão e arrependimento. Vê que não tem nada novo debaixo dos céus. Confissão e arrependimento. O Salmo 51, Davi confessando de forma quebrantada, de forma sincera e profunda, né? O seu pecado, ele diz no versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E aí quando chega lá no versículo 16, ele vai dizer: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Queridos, como anda o seu espírito? Humilde, disposto ao arrependimento, ao quebrantamento de coração? Se sim, o reino dos céus é uma promessa para você, amém?
Se sim, não tenho dúvida de que você é um forte candidato a cidadão dos céus. Agora, se há dúvidas, se você tem rejeitado o conserto de Deus por meio de Cristo na sua vida, se tem buscado pelos seus próprios méritos agradar a Deus, você está com as suas próprias mãos afastando o reino dele bem para longe de você. Por isso é necessário sempre retornar, sempre confissão e arrependimento. Quando eu digo sempre, é no sentido da comunhão, porque nesse momento eu me refiro à igreja. Sempre é necessário arrependimento e confissão para a comunhão. Mas para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não tiveram verdadeira convicção de salvação, da graça de Deus, da misericórdia e da habitação do Espírito Santo por meio do selo do mesmo no seu coração, na sua alma, aí sim, aí é que precisa de confissão para a salvação. Versículo 4 diz, Jesus foi bem sucinto, né? Não quero me demorar, até porque isso aqui daria uma conferência. Tem livros escritos só sobre as bem-aventuranças, tem livros escritos só sobre o Sermão do Monte. Então aqui é mais para que a gente possa se ajustar e pedir ao Espírito Santo que o pouco que fique e faça efeito prático na nossa vida. Senão, você veio e teve um bom momento, e teve, quem sabe, uma boa conversa com seu irmão aí, daqui a pouco você vai estar ali abraçando ele, e aí se amanhã alguém lhe perguntar o que foi dito, você simplesmente vai dizer alguma coisa sobre ser bem-aventurado, e talvez não passe disso. Versículo 4 diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro não é a da dor do corpo, não é um choro da dor, não é um choro do lamento, das perdas materiais, nem dos infortúnios, das más escolhas que você toma na vida, não, meu irmão. Essa tristeza das perdas, essa tristeza do lamento, da dor do corpo, essa tristeza dos infortúnios e das decepções que você passa na vida, é a tristeza do mundo. E a tristeza do mundo só produz morte. E sabe por que a tristeza do mundo só produz morte? Porque ela é uma tentativa de se beneficiar da graça de Deus por causa dos sofrimentos que você passou, ou dos sofrimentos que você passa. E não por causa do mérito dos sofrimentos de Cristo. Alguém pode até dizer, eu acredito que não é fácil, aliás, não é difícil, você encontrar alguém que sem discernimento nenhum diga, eu sofro tanto na terra que mereço o céu. Eu já sofri tanto que não tem como Deus não me dar o céu, porque já doeu tanto. Já sofri tantas perdas, já me decepcionei com pessoas, com igreja, com sociedade, com fulano, com pai, com mãe, que não é possível que por conta disso Deus não me dê o céu. E aí eu repito, usar desse tipo de argumento
é tentar se beneficiar da graça de Deus pelos méritos dos nossos próprios sofrimentos, e não por causa dos méritos do sofrimento de Cristo. Mas aí, amados, a tristeza da alma pecadora, o lamento da alma que erra e reconhece esse erro, por ter ofendido o seu Criador, por ter afrontado o Santo de Deus, vai produzir arrependimento para a salvação. Abra, por favor, em 2 Coríntios 7:10. Segundo aos Coríntios 7:10. Diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Que ninguém aqui pense ter sofrido tanto nesse mundo, que mereça ter alguma vantagem diante de Deus no dia do juízo. Tem costumes na religião romana que dá um título de santo a um determinado personagem da história, simplesmente porque foi alguém bom e que sofreu muito, só isso. E aí aquela pessoa foi canonizado, virou santo. Alguém que foi martirizado, mesmo que, e ainda que tenha sido porque de alguma forma fustigou a sociedade. É por isso que Lampião é quase tido como santo em algumas cidades, em alguns contextos. É por isso que muitas pessoas deixam lá no túmulo de Jararaca, Cabra de Lampião, ali em Mossoró, velas acesas, pedidos, reverência. O cara veio para matar. Nem o prefeito que enfrentou o bando de Lampião é mais visitado do que o de Jararaca, um assassino cruel. Para os irmãos terem ideia de como é que se cria ídolos de forma totalmente. Todo ídolo é antibíblico, mas não existe nem palavra para descrever, nem expressão para dizer o que seria isso que eu acabei de falar para os irmãos. Então ninguém pense, amados, por ter sofrido muito na vida, você vai ter qualquer vantagem diante de Deus, lá no juízo. Sabe o que são os sofrimentos? São apenas os sintomas. São apenas os sintomas da natureza caída. Só isso. Mas se você deseja o consolo eterno de Deus, deve se entristecer profundamente, deve se arrepender verdadeiramente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quer ser consolado? Se arrependa verdadeiramente, profundamente. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão é uma das características do fruto do Espírito Santo, né? Lá em
Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Aí a gente vê lá a mansidão como uma das características do fruto do Espírito que Paulo registrou lá nessa carta. E esse estado de mansidão e esse estilo de vida de alguém que é manso demonstra o controle de Deus sobre a sua vida. Demonstra que de fato Deus exerce o seu controle, o controle do Espírito Santo sobre as suas ações, sobre as suas palavras, sobre as suas atitudes. E se alguém tem o Espírito Santo, vai frutificar. E se vai frutificar, implica que essa pessoa já herdou a terra, mas a terra prometida, que Deus prometeu a Moisés, exatamente não. A herança da terra, que esta pessoa, irmãos, que tem mansidão, que tem o fruto do Espírito Santo, e dentro desse aspecto é alguém que se deixa controlar pela ação do Espírito Santo na sua vida, ou seja, receberá a herança da terra superior. Esse versículo aqui faz alusão ao Salmo 37, versículo 11, que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Há uma duplicidade, digamos assim, de sentido no que diz respeito ao que para Israel sempre foi sagrado, a sua terra. Mas aqui também podemos entender um paralelo alusivo a uma terra superior, a uma cidade além, a um estado transcendente. Porque a herança dos mansos na terra aponta para um reino celestial, que começa na terra. O reino de Deus, o reino dos céus, para o bem-aventurado, ele começa na terra, transcende aos céus, nas regiões eternas com Deus. Aí nós sabemos disso. Eu peço que vocês agora abram em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler todo o versículo, mas com atenção especial para o finalzinho do versículo 21. Por que nós sabemos que o contexto aqui aponta não para a herança de uma terra passageira, de uma terra transitória, mas de uma terra eterna, uma herança inacessível? Por que nós sabemos? Nesse versículo, no final do versículo 21 de Gálatas 5, nós vamos ler o seguinte: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqueles que vivem na prática oposta dos que vivem na prática do estilo de vida cujo fruto do Espírito conduz a pessoa, declara que tipo de herança terá aquele que herdará a terra. Os mansos. Os mansos. Como é que anda esse aspecto do fruto do Espírito na sua vida?
como é que você... Alguém uma vez falou uma história engraçada para mim, eu já contei para alguns irmãos, de um irmão muito bravo, né? É apenas uma história alusiva, claro, é ilustrativa, embora engraçada, mas traz algum teor de ensinamento para esse contexto que a gente está vendo aqui, de uma pessoa, de um homem que cresceu num determinado bairro, e ali ele, na sua adolescência, na sua juventude, batia em todos os meninos da sua idade, menores, e ele foi crescendo, sendo o valentão. Todo mundo tinha medo dele. Até que um dia, ele passa com a Bíblia debaixo do braço, vindo de uma igreja, e aqueles meninos que apanharam a vida toda, começaram a perceber ali aquela diferença, mas tinham guardado mágoa no coração, e aí chamaram e fizeram aquela patota, e disseram: olha, o tal valentão se converteu. Se ele se converteu, é crente, ele não vai bater em ninguém. Então é a hora de nós irmos às forras nesse valentão. E aí certa vez eles saem da igreja com a Bíblia debaixo do braço, ele vinha caminhando, e aí eles cercaram, e disse: você se lembra naquele dia que você me bateu, e naquele dia que você me espancou e tal, e você hoje é crente, você não pode esboçar nenhuma atitude violenta, porque nós vamos quebrar você agora, né? E aí ele disse: não, tudo bem, tá certo, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Posso? Pode, o senhor pode fazer a oração. Vai apanhar mesmo, não tem jeito. E aí aquele irmão muito espiritual, né, começou a fazer aquela oração: oh Deus, me perdoa pela surra que eu vou dar nesses cabos agora, né, então. E aí quando ele abriu os olhos, não tinha mais ninguém, Eudim. Não é desse tipo de mansidão que é claro que você vai se defender, né? Mas não é desse tipo de mansidão que a Bíblia está falando. A mansidão remete a um controle do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora não é mais você que comanda, agora não é mais você que está no controle. Você tem certeza da herança garantida por Jesus e consolidada pelo Espírito Santo na sua vida? É preciso você ouvir, é preciso você crer, é preciso você receber o selo do Espírito Santo. Eu já falei esse versículo aqui, eu venho sempre falando esse versículo, porque sempre, né, coincide para corroborar algum pensamento, alguma verdade espiritual. Em algumas mensagens aqui, a gente recitar esse versículo, e hoje não foi diferente. Ele continua aqui, insistentemente, né, querendo revelar mais verdades ao nosso coração. É Efésios 1,13 que diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aí o versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É preciso ouvir a palavra de Cristo. É preciso crer em Cristo. Quando ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes, em quem, esse quem, o versículo 12 revela que é Cristo. Ouviu a palavra da verdade, ouviu, deu atenção, passou a compreender. Ele chama a palavra de evangelho da vossa salvação. E ele aplica o verbo crer no passado, tendo nele também crido. Você creu? Foi selado. Você creu? Foi selado. E foi selado com o Santo Espírito da promessa. Aí olha o versículo 14, estamos falando de herança, né? Estamos falando de herança, estamos falando de herdar
uma nova terra, olha aqui o penhor da herança que nos foi garantida. Qual é o penhor da nossa herança? Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Hoje nós não somos mais nossos. Pelo menos não devemos ser. Temos um dono. Somos propriedade de alguém que nos comprou por preço. Que nos comprou com sangue. Aliás, você nunca foi seu mesmo. Se alguém não compreendeu e acha às vezes, acha às vezes ser difícil ser crente, mas você nunca foi seu mesmo. Se não, lembre-se do seu passado. Para quem você emprestava o seu ser, o seu corpo, os seus membros, as suas vontades, os seus pensamentos, as suas emoções? Para quem você emprestava? E o que você fazia do seu ser antes? Você pensava que fazia a sua vontade? Se engana. A vontade da carne, dos pensamentos, contribui com alguém que manipula até hoje toda a humanidade, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você também estava lá. Jazer significa morrer, sepultado. Você também estava lá, sepultado no maligno, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. 9, ou 6, melhor dizendo, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede são as duas carências mais intensas do corpo. Quando você não está doente, quando você está saudável, e você sente fome e sede, são as duas coisas mais intensas. Você lendo a história dos hebreus, e até na própria Bíblia, você vai ver contextos em que a cidade foi sitiada e as pessoas comiam a princípio couro de sapato. E houve quem devorasse, claro, já morto, o seu próprio filho para poder se alimentar. Contam alguns estudiosos que nos campos de concentração nazista, os judeus que amam a sua terra, que não há nada mais precioso para o judeu do que voltar, do que retornar, do que adorar o seu Deus na sua terra, na sua nação, era coisa de menor importância, porque quando eles se encontravam na mais terrível escassez de comida, com seus corpos totalmente desnutridos, já morrendo, o que eles mais ansiavam era comida, era o que eles mais conversavam nos campos de concentração, era comida. Não era nem seus princípios, não era nem sua fé, não era nem voltar para a sua nação, eles queriam comida. Então fome, imagine sede, são as duas coisas de maior carência do corpo. Elas precisam ser urgentemente satisfeitas, saciadas, senão virá a morte. Só que a carência aqui, queridos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a carência aqui não é de comida, não é de água, mas de plena justiça. Justiça é o direito em grau máximo. Só que essa justiça aqui não se encontra na terra. O grau máximo do direito, o grau máximo das coisas justas e da justiça não se encontra na terra.
não pode ser encontrado nas instituições políticas ou religiosas. E ela também não pode ser exercida através de rituais litúrgicos, enfim. Mas essa justiça, ela só pode ser satisfeita se alguém justo, alguém que se encaixava perfeitamente no plano do Deus perfeito, cumpriu de forma cabal essa justiça. E isso aconteceu por meio de Cristo. Essa é a única justiça que pode satisfazer todo homem que anda sedento e faminto. Mas nós não falamos dos fariseus? Então veja Romanos 10, 3. Você pode abrir aí, por favor? Era isso que os fariseus tentavam fazer. Eles eram bons de religião. Versículo 3 de Romanos 10 diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É somente quando eu confio, é somente quando eu entrego, é somente quando eu dependo única e exclusivamente da justiça de Deus, que a justiça da cruz, ela é totalmente perfeita e suficiente para cobrir a minha injustiça. E também de me convencer de que eu, de mim mesmo, nada posso fazer para me justificar perante o Deus justo e soberano Senhor. Você se sente justo diante do Senhor? Você se sente justificado perante Deus hoje? Como é que está o nível de consciência aí na sua mente, no seu coração, em relação à justiça que foi cabalmente cumprida e satisfeita na cruz do Calvário? Se hoje você fosse chamado a comparecer diante do tribunal de Deus, se hoje, agora, nesse momento você fosse arrebatado, pronto, você está aqui, contou 1, 2, 3, você foi arrebatado, está lá diante do tribunal de Deus, como você acha que estaria perante o justo juiz, perante o justo Senhor? E se não estivesse bem, e a quem do que Deus planejou e requer da sua vida, o que você diria? De que forma você argumentaria? Quais seriam as justificativas? A justiça, irmãos, que satisfaz a alma, é a que conduz o homem a Deus. 1 de Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aí vamos para a última bem-aventurança de hoje, pelo menos, né? Se Deus quiser, vamos terminar na próxima mensagem.
Bem-aventurados, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos todos aí, vamos, né? Vamos todos aí para a gente dar uma acordada, vamos lá, queridos. 7, todos juntos. Bem-aventurados. Misericórdia é um termo amplo, que se refere à benevolência, se refere ao perdão, se refere à prática da bondade com qualquer pessoa, ainda que ela não mereça, O nome disso é graça. A graça não pode andar desassociada ou separada da misericórdia, uma sempre acompanha a outra, elas estão juntas, elas são unidas, elas são irmãs, são gêmeas. Agora, o exercício da misericórdia ou a falta dela tem retorno certo. É a lei do retorno de Deus. Ou seja, quando você, usando de misericórdia, pratica o bem, o perdão, pratica o amor incondicional, isso com entendimento e com a motivação bíblica, o que acontece? Você recebe igualmente da divina mão, a sua misericórdia, a sua compaixão. Mas do contrário, receberá o seu justo juízo. E é por isso que eu peço que você abra em Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 13. O exercício da misericórdia ou a falta dele tem retorno certo. Não tenha dúvida disso, é lei, é um princípio. Tiago, capítulo 2, versículo 13, 2:13, e eu vou pedir que todos estejam lendo comigo juntos, é importante isso, porque pode ser que nesse momento você tenha encolhido a mão de perdoar alguém, tenha fechado o seu coração para liberar com graça e misericórdia a liberação do perdão verdadeiro. Versículo 13 de Tiago 2 diz o quê? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Entenderam? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Foi a misericórdia de Deus em nosso favor que triunfou sobre o juízo para qual nós estávamos prestes a passar, e nós não iríamos prevalecer. Cristo, com a sua misericórdia, prevaleceu sobre nós. Você se considera uma pessoa misericordiosa? E misericordiosa com qualquer pessoa? Misericordiosa com a que lhe fez sofrer, com a que lhe causou dano, com a pessoa que lhe causou algum tipo de dor. Aí a gente se vê apenas do outro lado, do lado que sofreu o dolo, do lado que sofreu a afronta, do lado que sofreu a perda, o prejuízo, a ofensa. A gente nunca se vê do outro lado.
Interessante, a gente nunca se vê do lado que ofendeu, que cometeu o dolo. Mas você já causou dano a alguém? Talvez sim. E a Deus? Só todo dia. Então a pergunta é: e agora, como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria de ser tratado por essas pessoas? Como é que você gostaria de ser tratado por Deus? Com misericórdia ou com juízo? Pensemos, irmãos. Pensemos. Reflitamos, porque disso depende a relevância da nossa vida. Não viver ou rejeitar, não viver sobre a égide desses ensinos, ou rejeitar essa doutrina, rejeitar esses conselhos, é simplesmente pedir para viver uma vida espiritualmente vegetativa. Você pode ir, pode vir, exercer o seu direito, você pode até, enfim, sorrir, você pode até se alegrar, mas vai ser apenas um vasilhame seco, cheio de si, cheio do eu, cheio do ego. Mas se alguém pedir razão da sua fé, pode ser que encontre apenas resquícios, seja por palavra ou, enfim, por atitudes, mas assim, muito superficial, só espuma, crente só espuma, só na superfície, não tem profundidade. Mas eu creio que você pode sim responder de forma positiva essa pergunta que eu fiz em 3 tempos. Se você se considera uma pessoa feliz, você pode ser sim uma pessoa feliz. Se procurar se conduzir nesses princípios, você pode realmente ser uma pessoa feliz. E ter certeza que é uma pessoa feliz. Que o Senhor, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida de forma que nós não sejamos apenas sombra daquilo que Deus já fez na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Nós vamos orar, eu peço à igreja que fique de pé, peço aos irmãos, aos homens, que não saiam, apenas as mulheres saiam, por favor. Eu queria ter um momento com vocês rápido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, eu te louvo. Careço, Senhor Deus, da tua misericórdia, porque, meu Deus, eu de mim mesmo nada sou, nem sei fazer, nem sei aonde ir. Meu coração muitas vezes se endurece, meu coração não quer compreender, meu coração não quer exercer misericórdia. Meu coração não quer chorar, não quer se arrepender verdadeiramente. Minha alma, às vezes, fica indiferente à tua palavra, insensível aos teus mandamentos, e afasta e entristece o Espírito Santo. Tem misericórdia, meu Deus, quando eu, por não atentar às tuas santas escrituras, o meu
coração se feche. Meu coração rejeita ser obediente. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa, Deus, a minha vida, a minha família. Abençoa as famílias aqui presentes. Abençoa cada lar, cada coração. Tu conheces, meu Deus, as lutas de cada irmão que está aqui. A luta das irmãs, dos esposos, pais, das mulheres também que são mães, dos jovens. Tu conheces os conflitos, as lutas, no íntimo do coração, no íntimo da mente. Tu sabes, meu Deus. Meu Deus, que haja entre nós fervor espiritual, que não sejamos apenas espumas ao vento, não, Senhor Deus, que não sejamos superficiais, mas que nós possamos ser profundos no amor, na misericórdia, que venhamos de fato a ser humildes de coração, nos esvaziando de nós mesmos, para que o Senhor possa superabundar em nós, para que o Senhor possa crescer, de forma que nós venhamos a diminuir. Ó Deus, abençoa e nos perdoa, em nome de Jesus eu oro, amém.